Boa tarde. Hoje eu vou apresentar um trabalho referente à disciplina de Mineralogia, Gênese e Classificação de Solos, com o tema Latossolo, cujos discentes são José Milton, Matheus Pereira e o Elian Pereira. E o docente é o professor Daniel Dias Valadão Júnior. Bom, começar a falar um pouco a introdução, um pouco sobre latossolo, do que significa a palavra lato, né, que ela vem do latim, e ela significa material muito alterado, ou seja, o latossolo ele é um solo que passou por uma intensa mudança, entendeu? Um intenso processo de modificação, por isso esse nome latossolo. E a sua origem ela está associada a processos de intensa lixiviação, é um solo que passou por muitos processos de lixiviação, e devido a esses processos de lixiviação, ele provoca um aprofundamento do perfil para uma drenagem interna desse solo, que é muito suscetível à drenagem. Predominantemente vertical, e fazendo com que esse solo seja rico em óxidos tanto de ferro como de alumínio. E isso ele é formado pelo processo que a gente chama de latolização. Por isso que esses solos são chamados de latossolo, devido a esse processo de latolização, que nada mais é que a remoção da sílica e das bases do perfil, após a transformação dos minerais primários constituintes. Bom, aqui a gente tem uma imagem de um solo primitivo, que esse solo, a quantidade de rocha por quantidade de solo é muito superior, como você pode ver na imagem. A rocha é a grande maioria nesse solo, é um solo primitivo, é um solo novo. Aí com o passar do tempo, esse solo ele vai se tornando um solo jovem. Aí a proporção de solo e de rocha ela já se torna uma mesma, porque essa rocha ela já passou pelo processo, né, de transformação e já está virando solo, então já está meio a meio ali. E aí o que é um solo maduro? Um solo maduro, que é um solo onde a camada rochosa ela já é bem pequena, já é a minoria, né? A grande parte já é constituída pelo solo, e esse solo ele consegue ter nele árvores de grande porte, né? Culturas de grande porte. Isso seria um solo maduro. Bom, as características do latossolo é que eles são solos muito intemperizados, são solos minerais profundos, com horizonte B muito espesso e consequência de horizonte A, B e C. O que é esses horizontes? Esses horizontes são que nem essa imagem aqui em cima, o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C e a rocha-mãe. Nos solos, nos latossolos, os horizontes B eles são muito espessos. Então, como na imagem, o nosso horizonte B ele é muito espesso. E são facilmente diferenciados. Isso é uma característica do latossolo, que esses horizontes eles são facilmente diferenciados um do outro. Eles possuem pouco minerais primários e secundários, são solos bem drenados, por ser solos que passaram por um intenso processo de lixiviação e são muito suscetíveis a esse processo, eles são solos de fácil drenagem, um solo muito bem drenado. A transição de horizontes ela é difusa ou graduais, o que dá o sinônimo de degradê, ou seja, uma camada ela não diferencia abruptamente da outra, são todas muito bem definidas, e isso é facilmente perceptível nesse solo, né, no perfil desse solo. O pH desse solo é um pH muito ácido, ele tem um pH de 4 a 6, isso faz com que esse solo tenha baixa saturação de bases, então, consequentemente, esse solo ele tem uma CTC muito baixa, que é menor do que 17 centimol por quilo, a CTC a CTC muito baixa desse solo, fazendo com que a argila desse solo seja uma argila de baixa atividade. Bom, esse solo, esses latossolos, eles apresentam alto teor de ferro oxidado, que é a hematita, e um alto teor de alumínio oxidado, que é a goetita. E eles são solos de textura média a alta. Bom, aqui são os locais que esses solos eles são encontrados. Eles são abrangidos por todo o território nacional, como pode ver nessa imagem, e eles são divididos em latossolos brunos, latossolos amarelos, latossolos vermelhos e latossolos vermelhos amarelos. E eles são 95% desses solos eles são distróficos. Bom,
esse tipo de solo, eles abrangem tanto florestas, quanto savanas, quanto araucárias, quanto caatinga ou quanto florestas subtropicais. Então eles são bem abrangentes, você pode encontrar eles em qualquer região do nosso Brasil. Aqui a gente tem uma imagem mostrando os diferentes 4 tipos de latossolos, que é o latossolo vermelho, primeiro da esquerda aqui, o latossolo vermelho e amarelo, o latossolo amarelo e o latossolo bruno. Como você podem perceber, eles são facilmente diferenciados pelas suas cores, né, que são muito perceptíveis. Bom, o uso e o manejo desses latossolos. Os latossolos eles são solos extremamente produtivos quando utilizados sob sistemas de manejo e condições específicas, como por exemplo, sistema de manejos que buscam o aumento da fertilidade desse solo, o controle da erosão, porque esse solo é um solo de baixa fertilidade e um solo que tem muita erosão. Então é necessário um aumento da fertilidade, buscar o aumento da fertilidade desse solo, buscar o controle da erosão desse solo. É um solo ácido, então é necessária a correção de acidez desse solo. É um solo que é necessário em períodos chuvosos que ele esteja coberto, certo? Porque ele é um solo muito suscetível à lixiviação e à drenagem. Então, se esse solo não estiver coberto no período chuvoso, vai trazer um grande dano a ele. Bom, é necessário adotar manejos conservacionistas nesse tipo de solo. Então, esse solo, se usado com o sistema de plantio direto, ele tem um melhor resultado, porque é um manejo conservacionista, mexe menos, e isso traz resultados melhores se usado nesse tipo de solo. E usá-lo de acordo com a sua aptidão. E quais são as aptidões desse tipo de solos, desses latossolos? Bom, o latossolo ele pode ser usado tanto para pastagem, quanto para agricultura irrigada, quanto para silvicultura. Ambas essas áreas abrangem muito bem. Esse tipo de solo, se usado em sistemas irrigados, ele se sai melhor, né? Por ser um solo que ele tem uma alta drenagem. Bom, algumas limitações desse tipo de solo. Ele é suscetível a processos erosivos, como já disse, por ser um solo de fácil lixiviação e de muita drenagem, ele é muito suscetível a processo erosivo. Ele tem alta quantidade de óxido de ferro e de alumínio, isso é um problema, deve ser corrigido. Ele quimicamente ele é pobre em nutrientes, mas o fato dele quimicamente ser pobre em nutrientes é facilmente resolvido com adubações certas, né, em nutrientes específicos. E ele é um solo de caráter ácido, como eu já disse anteriormente, é necessário fazer a correção desse pH desse solo, que é um solo muito ácido. E ele tem baixa retenção de umidade em texturas mais grosseiras, ou seja, esse solo, quando fica muito tempo sem a presença de água, ele se torna um solo muito duro, de difícil manejo. Então ele é um solo que necessita de água constantemente. Então por isso que é um solo que se dá melhor em áreas irrigadas. Bom, conclusão. Latossolos eles são solos bons, relativamente, do ponto de vista agrícola. Como visto anteriormente, ele só precisa de alguns manejos, né, na correção de pH, adicionar nutrientes. Eles são solos velhos, muito bem desenvolvidos. A transição de horizontes é bem difusa, então é bem perceptível a difusão, a transição de horizontes, de um horizonte para o outro. Ele é rico, né, em óxido de ferro e de alumínio. Ele é encontrado em regiões de clima tropical, com intemperismo constante, e em grande parte eles são distróficos. Bom, aqui está alguma das referências usadas para a realização do nosso trabalho, e esse foi o nosso trabalho sobre o latossolos. Muito obrigado.